Informações que às vezes nós já sabemos, mas que estão adormecidas em nossa mente, em nossa consciência. E às vezes a palavra mesmo repetida, ela é necessariamente ela tem que ser dita para que seja lembrada, para que a situação seja lembrada, para que o assunto seja novamente lembrado dentro de nós. Hoje vivemos mais uma grande oportunidade de recebermos da espiritualidade mais uma dose de energia, e principalmente a energia que vai trazer em nossas consciências novos registros, vai trazer dentro do nosso ser um despertar para os assuntos que verdadeiramente venham a nos interessar. E é importante que pensamos o seguinte: como vemos as coisas? Qual o seu ponto de vista? Como você analisa a situação, como você analisa aquilo que você vive? Como você analisa os problemas que chegam em sua vida? Qual o seu ponto de vista? Às vezes nos enxergamos como coitados. Às vezes procuramos alguém para que resolva para nós aquilo que nos atormenta. Às vezes culpamos outros pelas situações que vivemos e esquecemos de um detalhe: nós vivemos um processo de educação, de formação espiritual, onde nós somos os próprios culpados da situação que vivemos. Mas vamos formar um entendimento partindo do ponto seguinte: você compreende aquilo que está na sua vida de acordo com a cultura que você tem. Você enxerga a partir de um ponto de vista, e o ponto de vista é a cultura que você formou ao longo do tempo. Aperfeiçoando essa cultura, melhora-se seu ponto de vista. E assim todos nós necessitamos estar alterando a plataforma da nossa cultura durante todo o tempo, agregando a ela novas informações e fazendo dessas informações situações importantes para nós. Do contrário, nós vamos ficar fazendo análises das coisas como se fôssemos um coitado, um necessitado, e a culpa é sempre de alguém. Ou então culpa de Deus, que teoricamente nos fez assim. Então isso é uma forma de você fugir dentro de você mesmo das respostas que você precisa para que possa ter o seu direcionamento. Mas vamos partir do princípio seguinte: estamos aqui na Terra para o nosso processo de evolução. O que é evoluir? Evoluir é sair da posição mental que chegamos como espírito para uma posição melhor. Sair de hábitos que tínhamos anteriormente para hábitos melhores, pensamentos melhores. Isso é a lapidação, isso é a evolução de um ser. É o melhorar em todos os pontos, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, nos sentimentos, em tudo. Tem que existir um progresso em direção à moral para que haja evolução. Mas vamos formar o entendimento de que não nos falta informação para isso. Não nos faltam informações vindas do plano mais alto, porque existem muitos livros para serem lidos com diversas informações, existem muitas palestras para serem escutadas, trazendo também informações, e assim a espiritualidade maior despeja na Terra muitas informações para serem absorvidas, informações que, se dada importância a elas, tornarão nossa vida melhor, porque teremos uma cultura melhor para compreender as coisas. E analise bem. Quando você toma uma atitude partindo da cultura que você tem, da sua forma de ver, de sentir e de perceber as coisas. Mas se você está com a cultura mais elevada, você vê com mais compreensão. Você vê que o problema do outro é tão grande quanto o teu problema. Você vai ver que o outro vive a mesma situação que você vive, que o outro tem necessidade assim como você tem necessidade. E assim você vai perceber que dentro do processo de formação, de evolução, todos estamos dentro do mesmo texto, dentro da mesma história. E assim a espiritualidade maior despeja na Terra uma fonte de informações para que sejamos acolhedores dessas informações. Mas as informações chegam e encontram um obstáculo. Jesus falou no Evangelho dos obstáculos de forma da parábola do semeador. E eu falo para vocês de uma forma mais direta: o obstáculo é a própria cultura que vivemos. Porque a pessoa se estabelece dentro de uma cultura, e para mostrar para ela que determinado procedimento é melhor, determinada forma de vida é melhor, que depende dela mudar seus atos, aí vence a resistência. Ninguém quer mudar de posição mental, ninguém quer mudar hábitos.
Ninguém quer ter o trabalho de raciocinar em cima das coisas. É trabalhoso perceber que estamos acomodados em uma posição e temos que melhorar. Isso é trabalhoso. É trabalhoso fazer esforços para não falar palavras indevidas. É trabalhoso fazer o esforço para ter atitude melhor. Aí você vai dizer, mas aí eu não estou sendo natural. O que é o natural para você? O natural para você é a atitude repetida. Aquilo que você repete diversas vezes se torna natural para você. Mas aquilo que você vai fazer de diferente, o novo, é sacrifício porque exige então um esforço. Mas meu irmão, como vai existir evolução se você acomoda em uma posição? Como existe evolução da sua parte se você não quer criar novos hábitos, não quer mudar? Então você pode participar de todas as atividades espirituais, ser um bom devoto, ser um bom admirador das coisas do alto, mas não tem evolução, porque tem que mudar a base interior. O seu ser interior tem que ser realmente construído todos os dias, lapidado, cobrado. Você tem que cobrar de si mesmo. Você tem que exigir de você mesmo novas atitudes, novos hábitos, compromissos. Ninguém vive sem compromisso. Aquele que não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade. Então, para que ele serve? É para somar quando não precisa. É para somar atrás de outros, porque ele não quer ter compromisso. O que quer ter compromisso, ele vem à frente, ele enfrenta. Então, você ter compromisso com você mesmo, significa você exigir de você atos novos, nobres e insistentes. Meu irmão, não viva sem sacrifício. Faça sacrifício o tempo todo. E qual é o seu sacrifício? É se esforçar para fazer algo de novo. Se esforce para ser uma boa pessoa dentro do seu lar, para ter uma boa convivência onde você estiver, para ser pessoa agradável nas palavras, nas atitudes. É um esforço. Então isso é lapidação, isso é melhoria de posição. E você está exigindo de você mesmo. Não seja o natural, o comum, o repetitivo, o levado pelas circunstâncias. Seja aquele que veio para melhorar. E você tem que melhorar. Você tem que ser um ser melhor a cada dia. Você tem que ser mais respeitoso a cada dia. Respeitoso da espiritualidade maior, que te assiste, respeitoso dos mentores que te assistem, respeitoso dos mentores dos outros, que estão lutando lá para colocar ele no caminho do bem, respeitoso pelas necessidades e as dores dos outros. Então nós temos que ter esforço para nós mesmos. A espiritualidade maior sempre nos fala da dificuldade que se tem na Terra de criar um caminho de evolução, de introduzir um caminho de evolução. Mas por que é difícil? Porque as mentes estão estabelecidas, as mentes estão acomodadas em posições. É difícil você convencer alguém a assumir um compromisso diferente. É difícil fazer isso. Mas quando é que você consegue? Quando que o mentor consegue fazer determinada pessoa criar compromisso e se dedicar a uma postura melhor? Ele só consegue quando ele cria para você uma necessidade. Ou ele cria uma necessidade para te motivar, que é a dor, o temor, o receio, a perda. Ou ele cria um interesse em você. Mas por que ele tem que criar necessidade e interesse em você? Porque você próprio não vem a criar. Então, olhe, a dificuldade dos mentores em conduzir espíritos encarnados. A dificuldade dos mentores em conduzir quem não quer aprender. Quem acha que não precisa. Acha que a vida está boa. Então isso é difícil para uma espiritualidade maior, que despeja na Terra muitas informações, na esperança de que essas informações sejam acolhidas pelas mentes daqueles que aqui estão. Meu irmão, esforçai,
para ser melhor a cada dia. E compreenda o esforço da espiritualidade maior de fazer desse sistema um sistema de luz, um sistema melhor para que todos nós possamos viver. Há velhos hábitos, difíceis de ser mudado. E aí vem o velho hábito também de culpar o mundo inferior, culpar o espírito inferior, culpar aquele que está vivendo na negatividade como se ele fosse culpado das suas decisões. Aí os mentores vêm e dizem: você decide, é você que toma o direcionamento da sua vida, você é o governante da sua mente, da sua vontade, dos seus desejos. E sendo assim, só você é culpado daquilo que você vai colher, seja positivo ou seja negativo. A espiritualidade maior nos dá muitas oportunidades de crescimento, e aqui podemos perceber que temos sim grandes construções sendo realizadas. Podemos ver pessoas que se transformam e se tornando cada vez mais pessoas de bem. Aquela construção individual em que as pessoas se tornam cada vez melhor, podemos ver dentro do nosso meio. Podemos perceber a honestidade formada na consciência de muitos que aqui estão. Então isso é grandioso para a espiritualidade, porque sabe contar, por saber que pode contar com pessoas que venham a somar dentro de uma obra. Isso é o mais importante, você saber somar dentro de uma obra. E é grandioso quando se pode perceber que existem pessoas adquirindo essa consciência, assumindo compromissos e principalmente sendo exemplos para outros. Meu irmão, nós vivemos dentro de uma coletividade onde em todas as partes somos observados. Você pode ser uma pessoa que não represente nada na vala dos comuns, mas quando você começa a demonstrar a nobreza do seu caráter, a nobreza do seu espírito, você passa a ser notado. Mesmo que o outro não se manifeste, ele passa a notar os seus atos, passa a te reparar. Então você se torna um exemplo para o outro. E é isso que precisamos fazer, sermos bons para que os outros tenham exemplos de bondade. Sabermos calar quando precisa, saber nos lapidar, porque todos os dias nós temos que olhar para nós mesmos e cortar de nós os galhos secos, e não achar que somos cheios de razão. Lembre-se, você ainda está no pedestal baixo da pirâmide, na pirâmide da evolução espiritual. Você tem que subir essa pirâmide, e não se sobe se a sua consciência não te permitir. E a consciência sua vai pesar com os elementos que você coloca dentro dela. Por isso que falamos de lapidação, de cortar galhos secos, de tirar de nós aquilo que não serve. Então essa lapidação é diária. Diariamente você se policia em tudo. O sentimento, eu não posso ter esse sentimento, esse desejo. Essas palavras não caem bem para o meu vocabulário, porque eu sou uma pessoa evoluída, de bom caráter. E assim você vai se vigiando. E fazer isso. Fazer isso porque subir a escala da evolução não é um ato que se faz de uma hora para outra. É uma construção. E você tem que se construir. E essa construção não é feita de uma hora para outra. Por isso que devemos aproveitar todos os momentos da nossa vida, todos os dias da nossa vida, para nos lapidarmos. Compreendendo que as oportunidades passam. Aquilo que passou no dia de ontem pode se repetir em outra circunstância, mas aquele dia já se foi. Não se retorna ao dia de ontem para viver o que lá aconteceu. Você vai viver uma nova história. Então pegue a sua história e a torne a partir de hoje uma história melhor. E quando chegar amanhã, você pega novamente a sua história e a aperfeiçoe mais. Lembrando, tudo vai passar. E a única coisa que não vai passar é aquilo que está registrado na sua consciência, porque você vai levar isso para os planos espirituais. Então, trabalhe a sua consciência, trabalhe o teu ser. Meus irmãos, graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine para que tenhamos a formação dentro de nós da melhor cultura. Não aquela cultura existente que esbarra toda a informação nova que chega, mas
uma cultura que nos permita usar a sabedoria, nos permita ter a sabedoria de usar as boas qualidades que temos. Porque o que eu digo isso? Vemos pessoas com grandes qualidades, mas as grandes qualidades não são vividas, se pareça comum. Venha perder a sua oportunidade de mostrar o quanto é nobre, o quanto é bom. Então isso tem que estar implantado na sua cultura para que reflita nas suas atitudes. Lembrando, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa da luz. E assim você tem que se mostrar que é da luz durante todo o tempo. E qual a característica de quem está na luz? De que tem a sabedoria de viver as boas virtudes. Primeiramente, a humildade. A humildade para se calar. A humildade para deixar o outro falar. A humildade para não tentar convencer o outro de que ele está errado, para que não haja atrito. E assim, construindo dentro dessa base, você vai criando dentro de você um novo ser. O ser que vai te levar para um mundo melhor quando você desencarnar. Mas não o ser do natural. Que o seu natural seja a vivência das melhores virtudes. Aí sim você vai ter um natural de você mesmo com grandeza. Mas se o seu natural esconde as suas virtudes, então você não tem um bom natural, como dizem. Então seja cada vez melhor, seja um grande obreiro na construção de si mesmo. E assim, quando chegarmos aos planos espirituais, possamos nos encontrar lá um dia e dizermos: você veio direto, você não precisou passar pelas camadas inferiores para sentir o peso de atitudes negativas que você deixou. Você não precisou viver nas camadas dolorosas para arrepender do mal que você fez ou do bem que você deixou de fazer. Então, você foi direto porque você é vitorioso. Então, isso é importante que nós venhamos a lembrar. Lembrando que nós nos apegamos às energias do plano superior ou do plano inferior de acordo com os nossos desejos. Então, que não venhamos a nos enganar. Ter desejos que são indevidos para nós. O cuidado. E o cuidado da comodidade. A comodidade é aquela situação em que você deixa que as coisas andem para ver o que acontece. Eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem. Você está omisso. Você está no estágio que nós chamamos de morno. Não esfria nem esquenta. Então não deixe que isso ocorra na sua vida. Seja um produtivo. Lembrando que há muito trabalho, há muita obra a ser realizada. E essa obra precisa das suas mãos, precisa da sua energia. Se você se omite, sabendo o que pode fazer, também é um erro. E lhe digo a vocês, finalizando: não espere que os outros façam por vocês, achando que se eu pedir, está resolvido. Isso não é verdadeiro. Na razão de Deus Pai Todo-Poderoso, na razão da espiritualidade maior, isso não funciona. Eu já pedi, eu não preciso preocupar que eu já pedi. Pedi a Deus, eu já pedi. Meu irmão, você pediu a Deus e Deus deu a você o trabalho, a obra, o conhecimento, a informação. Isso é a resposta. E não viver, não, eu não preciso fazer nada não, eu vou pedir a Deus para me levar lá para cima e eu estou bom. Está enganado. Não viva dessa ilusão. Você cresce com a obra que você faz e não com o que os outros fazem. Você cresce é pelo seu esforço e não pelo esforço dos outros. A evolução é individual. Nós evoluímos para nós mesmos. Quer dizer, você evolui para si mesmo. Você não tem como evoluir para o outro. O outro é que tem que formar a sua própria consciência. Podemos ajudá-lo a formar a consciência, mas não podemos formar para ele. Do contrário, não tinha espíritos nas camadas baixas. Se não fôssemos governados por outras mentes, não precisaríamos nos preocupar, já estaremos onde essas mentes desejam que nós estejamos. Mas somos governadores de nossas mentes, de nós mesmos, então nós é que temos que nos conduzir e nos construir. Lembre-se disso, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer o bem que você já deveria estar fazendo há mais tempo. Não seja omisso.
Não faça de conta que ninguém percebeu. Não faça de conta que ninguém está te escutando, que ninguém está te vendo. Porque, mesmo que você se omita, a sua consciência irá cobrar. Irá cobrar de você mesmo por ter deixado de fazer o bem. Quando perceber nos planos espirituais como espírito, por que os outros avançaram e eu não? Por que do meu grupo, meus companheiros foram e eu não fui? Fiquei para trás. Aí lhe darei a resposta. Porque você não se construiu, porque você não agiu. Meu irmão, é muito sério. E assim a espiritualidade maior clama para as multidões da terra. Despertem. Despertem para os novos conhecimentos, para a nova terra, para a nova cultura. Não viva pelo instinto. O instinto é aquele que, quando a pessoa não quer pensar, ela deixa as coisas acontecerem. Isso é viver por instinto. Não façam isso. Você tem uma inteligência, uma sabedoria, uma nobreza, uma qualidade grandiosa de virtudes. Coloque em prática. Faça valer suas virtudes. É a lapidação. Eu falo insistentemente isso aqui, porque tenho contato com espíritos de vários degraus. E sei o arrependimento de muitos, a pressa de muitos de correr para fazer as coisas que já deveriam estar prontas e que não tem mais tempo. Então eu digo a vocês que valorize a oportunidade que tem. Uma encarnação é algo grandioso. E quando se sabe construir dentro dessa oportunidade, a grandiosidade se torna ainda maior. Graças a Deus. E assim agradeço a vocês por terem me escutado.